Fala galera, eu sou o Léo e hoje nós vamos falar sobre dois tecidos muito importantes, o tecido cartilaginoso e o tecido ósseo, que são interligados e a gente já vai falar sobre isso. Começando pelo tecido cartilaginoso, que de todos os tecidos conjuntivos, como a gente já falou, é o único que não é vascularizado e muito menos neural. Mas mesmo assim, ele tem importantíssimas funções no nosso corpo. Começando pela função de sustentação. Para um osso se manter em posição com outro osso em uma articulação, precisamos de cartilagem sustentando os ossos em seus lugares. O sistema respiratório é composto por laringe, traqueia, brônquios. Tudo isso é formado por cartilagem. Nosso primeiro esqueleto dentro da mãe é feito de cartilagem que vai se ossificando com o tempo. Calma, que a gente vai ver sobre isso já já em tecido ósseo. A segunda função dele é a função de proteção. Em uma articulação, além de cartilagem sustentando, temos um líquido sinovial entre os ossos. Mas além disso, temos cartilagem ali protegendo os ossos para que eles não se desgastem muito com os movimentos. E a terceira e última função importante é a flexibilidade articular. Imagine um sapo. Ele não tem cartilagem entre suas vértebras. Então você nunca vê um sapo virando a cabeça para o lado, você nunca vê ele se entortando assim, meio assim, fazendo qualquer coisa desse tipo, porque a coluna vertebral dele não tem essa flexibilidade. Eu sei que agora você deve estar se perguntando o seguinte, mas nossa orelha não é formada de cartilagem? Sim. Se eu levar um peteleco na orelha, vai ficar vermelho e vai doer? Vai. Mas tu acabou de dizer que tecido cartilaginoso não tem ramificações neurais e nem vascularização? Espertinho você. Tá espertinho hoje, hein? Realmente o tecido cartilaginoso não tem nada disso. Porém, o pericôndrio, que é o tecido que reveste todo o tecido cartilaginoso, é muito vascularizado e é muito neural. O tecido cartilaginoso é formado por três tipos principais de célula. Primeiro, o fibroblasto, que a gente já viu, que secretam as fibras. Segundo, os condroblastos, que como o nome já disse, são células jovens que secretam a matriz cartilaginosa, que é uma mistura de carboidratos e proteínas, cuja principal é a condrina, uma glicoproteína com aspecto de borracha, que vai formar a cartilagem em si. E por fim nós temos os condrócitos. O condroblasto vai se enchendo de condrina ao seu redor. Essa condrina vai se solidificando e o condroblasto começa a ficar mais isolado do meio, não recebendo tantos nutrientes, envelhecendo e se tornando o condrócito, que terá suas atividades diminuídas aos poucos até cessar. Existem três tipos principais de cartilagem. Primeiro, a hialina, que é a mais comum no nosso corpo. Possui pouquíssimas fibras, um aspecto transparente e não tão densa. Estão presentes nas articulações, protegendo um osso do outro, e na traqueia. Temos também a cartilagem elástica, que possui muitas fibras elásticas, como por exemplo, orelhas, a nossa ponta do nariz, a epiglote. E por fim, nós temos as cartilagens fibrosas, com muitas fibras de colágeno. Não tem pericôndrio e são muito resistentes. O grande exemplo disso são os nossos discos intervertebrais. Agora vamos para ele, o tecido ósseo. Esse é meio complicadinho. Vamos começar lembrando a diferença aqui. Osso é um órgão e é um conjunto de vários tecidos. Dentre eles, nós temos o tecido conjuntivo ósseo. E esse tecido possui fosfato de cálcio na forma de cristais, e é isso que produz a rigidez característica dos nossos ossos. Só que se a gente só tem fosfato de cálcio, cristais e tal, qualquer coisinha quebra osso. Então a gente precisa de um pouco de elasticidade ali no meio. E o que promove essa elasticidade são as fibras de colágeno que ficam entremeadas no tecido ósseo, nesses fosfatos, nesses cristais de cálcio. A principal função do tecido ósseo é a sustentação do nosso corpo. Sem o esqueleto, afinal, a gente não para em pé. Mas também são importantes para o movimento. Todos os nossos movimentos voluntários dependem de músculos esqueléticos que estão ligados aos nossos ossos. Também tem a função de proteção. As costelas, por exemplo, protegem nosso pulmão. O osso externo protege o coração. As vértebras protegem a medula espinhal. O tecido ósseo também é importante para o nosso crescimento, que se dá por alongamento ósseo. É exatamente isso que o hormônio GH do crescimento estimula. E a quinta e última função, que é extremamente importante, o tecido ósseo funciona como reserva de cálcio, que é fundamental para a atividade do complexo de Golgi e para a contração muscular. Quando tem pouco cálcio no nosso sangue, a gente vai lá e degrada um pouco de cálcio dos ossos e joga para o sangue para funcionar as nossas outras coisas, complexo de Golgi, contração muscular, etc. Vamos analisar agora as células que compõem o tecido ósseo. Obviamente a gente tem fibroblastos, produzindo fibra de colágeno, que a gente já viu anteriormente. Além disso, nós temos os osteoblastos, que formam a matriz óssea. Os osteócitos, que são osteoblastos velhos, e os osteoclastos, que degradam a matriz óssea. É um macrófago modificado. E ele faz exatamente o que a gente falou agora, que é responsável por degradar o osso para liberar o cálcio para o sangue. Agora vamos analisar rapidinho a estrutura de um osso, para a gente ver bem como ele é por dentro. As extremidades do osso são chamadas de epífises e toda a porção do meio chamada de diáfise. Ao redor do osso nós temos um tecido chamado de periósteo, que é um tecido de revestimento do osso. Na extremidade nós temos o osso esponjoso, que está associado à medula óssea vermelha, que tem um tecido hematopoético, que nós veremos na próxima aula, mas tem a ver com a formação do sangue. E no meio da diáfise nós temos a medula óssea amarela, que é formada de gordura, diminuindo a densidade do nosso osso e ajudando a manter a temperatura interna desse órgão. Também temos
os chamados discos epifisários, que são discos de cartilagem e são as regiões de crescimento dos nossos ossos. Se você não tem mais isso, significa que você não vai mais crescer. O osso é rígido e compacto na diáfise, portanto, para passar vasos e ramificações nervosas, os ossos têm canais por onde eles passam, como fios elétricos nas paredes das nossas casas. Canais verticais são os canais de Haveres e os horizontais são os canais de Volkmann. Atualmente, esses dois canais são chamados de canais ósseos. O processo de ossificação pode acontecer de duas formas. A primeira e a mais simples é a intramembranosa, que formam os ossos chatos, como por exemplo, ossos no nosso crânio, nosso osso externo, a escápula. Agora, como acontece essa formação? Basicamente, se cria uma membrana em cima e uma membrana embaixo. E essas membranas começam a ossificar o espaço entre elas, formando o osso chato. Já o segundo processo, que é um pouquinho mais complexo, é o processo endocordal, em que primeiro se forma a cartilagem, o esqueleto cartilaginoso, como que a gente tinha quando estava no útero da nossa mãe. Essa cartilagem começa a receber vasos sanguíneos, formando uma rede vascular. Em seguida, começam a surgir osteoblastos, que vão secretar a matriz óssea e começar a formar o osso em si. É isso, galera. Espero muito que essa aula tenha ajudado vocês. Eu sei que é complicado, mas é um assunto muito interessante. Eu deixo todos com um grande beijo, um abraço e eu fui!